Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, como nós podemos agradecer por tantas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias, pelo Teu amor que é tão imenso por cada um de nós que somos tão pecadores. Continua, ó Deus, cuidar de nós, nos abençoar, proteger e amparar. Abençoa agora o meditar da Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que veio e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar no texto de Isaías, capítulo 59, versículos 1 a 8, que diz assim: Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Não é para procurar a justiça que vão ao tribunal, e ninguém diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentiras e falsidades, inventam maldades e praticam crimes. Os seus planos perversos são como os ovos de uma cobra venenosa. Quem come os ovos morre, e se um se quebra, dele sai outra cobra venenosa. Os seus planos não prestam para nada, parecem teias de aranha. Elas não servem para fazer roupa e ninguém pode se vestir com elas. Tudo o que vocês fazem é mal, todas as suas ações são criminosas. Vocês correm para fazer o que é errado e se apressam para matar pessoas inocentes. Vocês pensam somente em maltratar os outros e por onde passam deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e todas as suas ações são injustas. Vocês preferem seguir caminhos errados e por isso não têm segurança. Estimado irmão e irmã, uma das grandes discussões de muito tempo é se o ser humano nasce mal ou se é a sociedade que o torna mal. Na verdade, as duas coisas andam juntas. Biblicamente, o ser humano é mau por natureza, como diz Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram. Desde a queda de Adão e Eva em pecado, a natureza humana está corrompida desde a concepção. E esta maldade inata pode ser refreada ou pode ser desenvolvida na sociedade. Se qualquer ser humano começar uma caminhada pelo lado mal da vida, fazendo erros e pecados e maldades, ele vai afundando cada vez mais e pode chegar ao ponto de fazer as piores atrocidades, pois a mente dele vai sendo anestesiada pelas tantas vezes que repete o mesmo erro. De tanto se repetir alguma coisa errada, na mente do ser humano, o errado passa a ser certo. Por outro lado, se a criança nasce e cresce em um lar com princípios, valores, moral, bons costumes, religiosidade, sua mente vai se moldando ao ensinamento que recebeu e torna-se uma pessoa honesta e boa. O povo de Deus do Antigo Testamento, na época do profeta Isaías, estava andando por um caminho mau. Eles abandonaram Deus, sua palavra, oração, adoração a Deus no templo e foram adorar e servir a deuses pagãos e falsos e viver em muitos pecados. Por causa dessa traição, Deus os abandonou e deixou que a Babilônia invadisse a terra e os levasse como escravos por 70 anos. Eles estavam sofrendo muito e perguntavam: onde está Deus? Por que Ele não nos ajuda? E Deus responde ao povo através do profeta Isaías assim: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Deus continua o mesmo em tudo, em poder, honra, glória, sabedoria e força.
Ele continua sendo o Senhor de tudo, que está no controle de tudo e sabe tudo o que acontece. Deus só não está mais protegendo, amparando e abençoando o seu povo, porque o seu povo traiu e abandonou. E a acusação de Deus para o seu povo é justamente esta, quando diz: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. O pecado e a maldade criam um muro intransponível de separação entre o ser humano e seu Deus. O pecado e a maldade criam um mundo intransponível de separação entre o ser humano e outros seres humanos. O pecado e a maldade criam um mundo intransponível de separação entre o ser humano e a natureza como um todo. São tantos muros que nos separam de tudo que nos sentimos presos, isolados, sozinhos, deprimidos e com uma vida sem sentido. Separados de Deus, de outros seres humanos e da natureza, a vida do ser humano torna-se totalmente sem sentido. Mas o amor de Deus pelo ser humano é tão grande que Ele quis acabar com estes muros que nos separam de Deus, das pessoas e da natureza. Foi por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou. Ele conquistou para todo que nele crê o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Em outras palavras, Jesus derrubou e derruba o muro que nos separa de Deus, das pessoas e da natureza. Nós agora, pela fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos uma nova vida, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que agora tenho, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Com estas palavras, o apóstolo Paulo diz que houve uma mudança na sua natureza. A natureza corrompida pelo pecado morreu com Cristo na cruz, e como Cristo ressuscitou dos mortos, ressurge em nós uma nova vida, um novo ser chamado cristão. Como cristãos, nós temos novos valores, princípios, moral, visão de mundo, alvos, objetivos, etc. Tudo é diferente em nossas vidas por uma só razão: Cristo vive em nós, ou como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6, 19 e 20, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o alto preço. Portanto, usem o corpo de vocês para a glória dele. Assim, estimado irmão e irmã, envolvidos pela fé e amor de Deus em Cristo, tentemos ao máximo vencer as tentações e não pratiquemos o pecado que nos separa de Deus. Dentro da fé em Cristo, vivamos uma vida consagrada a Deus segundo a sua palavra. Enchamos as nossas mentes com a palavra de Deus, a oração, a igreja, e vivamos a nossa fé neste mundo. Assim, o nosso Deus, que é tão poderoso como sempre foi, estará sempre do nosso lado, cuidando de nós, nos protegendo, amparando e abençoando até nós chegarmos aos céus. O Salmo 16 diz assim: Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque Tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho Te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, o Senhor é tudo que nós precisamos e nós queremos ter a Tua presença em nossas vidas. Por isso,
Envia teu Espírito Santo até nós, para que ele faça morada em nossas vidas. Que tudo o que fizermos, falarmos e pensarmos seja para a tua glória, para a tua honra. Que não nos afastemos de ti, da tua palavra, da oração e da igreja, e que possamos continuar a nossa caminhada de fé rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.